vou conversar agora com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em ciência do solo, é responsável técnico e também responsável comercial da Sementes Santa Fé. E o Euraime vem fazendo um trabalho muito interessante em relação a plantio de milho com capim e soja com capim. E é justamente o que nós vamos falar hoje. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito boa para discutir um tema que provavelmente tem muita gente que plantou soja e está querendo colocar um capim. Isso é, se não for plantar milho, né? Mas se você já plantou a soja e depois quer colocar o capim, a hora é exatamente essa. É isso mesmo? Isso, Toninho. Agradeço novamente o convite. A integração lavoura-pecuária ela tem vários caminhos que pode ser seguido. Um deles é quem não usa plantar o milho segunda safra ou o sorgo segunda safra, granífero, e pode ser utilizado soja mais a forrageira. Sim. É uma das técnicas. Agora, vamos supor o seguinte, eu plantei a minha soja e devido a essa seca, devido a algumas regiões, uma choveu primeiro, outra choveu depois, nós temos aí soja de vários tamanhos, né? Correto. Correto? Qual seria o ponto ideal de eu jogar a semente do capim junto com a soja? A soja tem dois procedimentos que nós podemos seguir. Um procedimento chamado sobressemeadura na cultura da soja, e ela vai entrar num determinado momento da cultura, que é na fase entre R6 e R7 da soja, que é o chamado início de loração da soja. Quando começa a amarelar, né? Quando ela começa a querer pintar as folhas para amarelar, para entrar em senescência para a fase de colheita. E com a soja também, quem planta talhão mais cedo, que não vai plantar milho, como havia dito, e sorgo, nós podemos, quem colhe soja, nós fazemos uma divisão interessante. Sim. E isso é importante. Quem planta soja e vai colher ela até dia 10 de março, aí nós indicamos fazer a colheita da soja e plantar a forrageira nos procedimentos normais, que é semeando, plantando em linha, passa a niveladora fechada, passa um correntão, ou faz o processo sob semeadura na cultura da soja, que é um outro procedimento. A hora que ela está loirando. Isso, a hora que ela está começando a amarelar. E durante o tempo que nós já fazemos integração lavoura-pecuária, que nós já atendemos já desde 2003 esse segmento, nós dividimos também a sobressemeadura em dois momentos, ou seja, em dois materiais distintos. Quando se usa com braquiárias, que é Rusisiensis, braquiarão, piatã, dentre as outras, a gente tem utilizado na R6 cravado. R6 é pleno enchimento do ponteiro da soja. A hora que ela muda a cor da folha, aquela cor verde intenso, para um verde mais pálido, que ela vai começar a querer pintar a folha. E quando a gente usa o sistema São Francisco, que é pânico, Mombaça, Zuri, Quênia, Tamani e outros, pode usar outros, mas normalmente é Mombaça e Zuri, usamos na fase R7 porque ela nasce muito rápido, para não dar problema depois na colheita da soja. Agora, quando você joga o capim, vamos dizer, no meio da soja, hoje nós já temos essas maquininhas prontas, né? Tem muita gente que faz o plantio até com moto, né? Isso. Até, eu vou fazer um merchandising aqui, tem aquela plantadeira da Ikeda, né? Da Ikeda. Da Ikeda, é muito boa aquela ali, Muito tem muita boa. gente que planta aquilo com moto e aquilo rende para burro, né? O sujeito pega a linha ali, vai jogando, pode jogar junto com adubo também, né? Geralmente nem precisa. Não, né? normalmente é semente distribuída nela. A integração, ela cresceu muito as áreas de integração com soja devido a essas maquininhas elétricas. Tem da Ikeda, tem A3, tem VDTEC e elas são acopladas hoje no pulverizador. Põe nas pontas, né? Isso, põe nas pontas. Na verdade, você vai determinar em função da faixa de pulverização. E você faz a aplicação utilizando o próprio pulverizador da propriedade. Dá rendimento, distribuição uniforme e entra no momento adequado de acordo com cada talhão que está a soja. Agora, vai ter muita gente que vai tirar a soja e vai colocar o milho. Mesmo assim, ele pode entrar com capim ainda, depois do milho?
Não, aí... É meio arriscado. Aí é milho com capim. É, milho com capim. Junto. Aí planta junto. Colhe a soja e entra milho com capim Milho junto. com capim. Já se for a soja, planta a soja e espera um determinado tempo até ela começar a ficar loura e aí eu entro com capim. Isso. Se for o milho, milho com capim Milho direto. com capim. No dia que plantar o milho, planta-se a forrageira junto. Agora, tem muita gente que mistura, por exemplo, a semente do capim junto com adubo, quando vai plantar o milho. Pode ser feito desse jeito? É a maneira correta ou não? Não é a maneira correta. A maneira correta é em área total e plantando o milho em cima. Um movimento de plantio do milho em cima que vai dar condição vai dar condição de plantio, de plantabilidade da semente forrageira. Se misturar no adubo de plantio e o adubo ficar na profundidade abaixo de 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, dá problema na germinação da semente forrageira. Então não é indicado. Quer dizer, muita gente, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Misturando a semente do capim junto com adubo, planta e depois... Quer dizer, o certo é você joga hoje a semente do capim, tranquilamente, não precisa adubar nada. Depois você entra com milho, adubando, fazendo o processo normal. Isso. Semente de capim, milho no mesmo dia, o adubo do milho é o normal para o milho, a forrageira vai pegar carona com o milho. Agora, no caso da soja, quando eu planto a soja, começou a ficar loura, eu entro com capim. Qual é o resultado que dá isso aí depois que eu colho a soja? Não vai atrapalhar o capim? Não, na verdade, nenhum. Não vai. A preocupação do agricultor, do sojicultor, é atrapalhar a colheita da soja. Só que o capim, quando ele é lançado na fase R6 ou R7 da soja, ele vai germinar entre 6 a 8 dias depois e ele vai ter o ponto de crescimento em matéria seca mais ou menos 25 dias depois. Então, do plantio à colheita do capim dá 30 dias. E exatamente dessa fase jogada já vai dar no ponto de colheita da soja, não atrapalha, o capim não atrapalha, ele vai estar pequenininho. E aí depois ele só vai desenvolver para colocar o gado na entre-safra. Euraime, eu acho que esse detalhe, plantar soja e depois entrar com capim, é uma baita de uma sacada, principalmente para você que é pecuarista e não tem condição financeira de fazer a reforma do seu pasto. Era hora de fazer uma parceria com alguém que quer plantar soja, né, Euraime? Você é essa pessoa, você dá o terreno, ele entra com a soja, prepara o seu terreno, planta a soja e você planta o capim. Automaticamente você vai ficar aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, basicamente 8 meses com pasto bom, né? A gente tem feito isso muito. As parcerias e utiliza 5 a 6 meses na entre-safra. E dá um resultado bom, não dá? Em média, entre 15 a 18 arrobas por hectare que nós temos conseguido na entre-safra com a forrageira. Por hectare. Por hectare. E lotação animal lá em cima. No mínimo 2,5 cabeças. Entre 2 até 5 unidades animal nós temos conseguido no sistema. Então tá aí, uma baita de uma oportunidade que eu acho que você que é pecuarista, independente da região que você esteja, liga para o Euraime, peça uma informação. Eu vou até passar o telefone que está aí no seu vídeo. É o 62, o 98303 4040 ou então 62, o 3291 7788. Liga para o Euraime, peça uma informação. Eu acho que essa é a saída para você reformar a sua fazenda todinha e deixar pasto de primeira. Certo, Euraime? Certinho, Toninho. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação e até o próximo. Toninho, eu agradeço novamente em nome da Semente Santa Fé. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, Euraime.